Olá, tudo bem? Hoje nós vamos tratar aqui de um assunto muito complicado e que ainda tem afetado muitas pessoas já há algum tempo. É a crise na Venezuela. A situação tem sido bem difícil. A população tem se deparado com escassez de alimentos, inflação altíssima e cortes de energia por horas, até por dias. Você consegue se imaginar uma situação precária como essa, vivendo numa situação dessa? Você consegue imaginar um país inteiro literalmente quebrado financeiramente dessa maneira? A Venezuela é um país localizado na América Latina, sendo um de nossos vizinhos. Além do Brasil, faz fronteira com países como Guiana e Colômbia. Possui um pouco mais de 900 mil quilômetros quadrados e aproximadamente 32 milhões de habitantes. Atualmente, o país é governado pelo presidente Nicolás Maduro, porém nós vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Antes dele, a Venezuela era comandada pelo militar Hugo Chávez, que permaneceu no poder por longos 14 anos, desde 1999 até sua morte em decorrência de um câncer no ano de 2013. Chaves era populista e, ao longo de sua carreira política, ganhou seu povo, principalmente as classes mais baixas, por promover qualidades de vida para os venezuelanos. Após sua morte, no entanto, Nicolás Maduro assumiu o poder e, a princípio, tentou aplicar em seu governo a mesma política que o seu antecessor. O grande problema foi que Maduro encontrou uma situação bem diferente de quando Chávez assumiu o poder. O que acontece é que a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Mas aí você vai me perguntar, se ele tem tanto petróleo, como que ele pode estar em crise? O problema é que grande parte da economia da Venezuela depende da exportação desse petróleo, ou seja, ele vende petróleo para vários países do mundo. Na contramão, a maioria dos produtos consumidos na Venezuela são importados e pagos com dinheiro da venda desse petróleo. Olha a confusão. Isso foi suficiente para ocasionar a crise, já que o preço do barril do petróleo, que é a base da economia da Venezuela, como eu acabei de dizer, baixou. Baixou não, na verdade ela despencou. Para você ter uma ideia, o preço do barril de petróleo era de 120 dólares no ano de 2008. A partir de 2014, caiu para menos de 50 dólares a unidade. Então, diante disso, o país passou a exportar menos e, consequentemente, receber muito menos, enquanto que as importações continuavam aumentando. Aí você já sabe, a conta não fecha. Além de não conseguir mais importar, o país não conseguiu mais sustentar os investimentos sociais, que eram prioridade na época do governo do Hugo Chávez. Tudo isso levou o país a entrar nessa grande crise política e econômica. Os reflexos são significativos e a população vem sofrendo demasiadamente. Vocês devem estar acompanhando isso. Faltam alimentos, remédios, produtos de higiene, entre tantas outras coisas básicas. Quando existe algum desses produtos no mercado, eles estão absurdamente caros, já que a inflação foi aumentando e já se encontra hoje acima de 1 milhão% ao ano. Além de tudo isso, nas ruas acontecem vários protestos e essas manifestações têm resultado em muita violência e até, infelizmente, mortes. Não só as manifestações, mas a crise como um todo foi responsável pelo aumento da violência. Segundo o levantamento do Observatório Venezuelano de Violência, chamado OVV, no ano passado, mais de 26 mil pessoas foram assassinadas, sendo um dos índices de homicídios mais altos da América Latina. Não bastasse toda essa situação caótica, o país vive ainda uma crise política. Atualmente, a Venezuela se encontra politicamente dividida. De um lado estão aqueles que defendem as políticas socialistas do ex-presidente Hugo Chávez,
consequentemente, de Maduro. Do outro, os opositores esperam há 18 anos o fim do poder atual, já que Maduro e Chávez representam o mesmo partido político, que é o Partido Socialista Unidos de Venezuela, PSUV. Aumentando ainda mais a rejeição da população, Maduro, no ano de 2017, anunciou a pretensão de reescrever a Constituição do país. Esta tinha sido alterada pela última vez em 99, com aprovação e aceitação por maior parte da população. Só que dessa vez, os venezuelanos perceberam que as alterações beneficiariam mais aqueles que estão no poder do que necessariamente o povo. Mesmo diante dessa resistência pública, o presidente determinou por decreto a mudança, causando assim mais protestos, mais manifestações e mais confusão. Então, diante dessa situação caótica, aumentou muito o número de pessoas que queriam tirar o Maduro do poder. Ele, no entanto, sinalizou que não pretendia deixar o cargo. E mais, concorreu às eleições para um segundo mandato. A eleição presidencial aconteceu em maio de 2018 e Maduro foi reeleito por mais 6 anos de mandato. Ele venceu, pasmem, com 67,7% dos votos válidos. A votação, no entanto, contabilizou a participação de apenas 46% do eleitorado, representando 8 milhões e meio, um pouco mais de 8 milhões e meio de votos. Essa ausência é justificada pelo alto índice de emigração no país, já que, em decorrência da crise, mais de 3 milhões deixaram a Venezuela, sendo que muitos deles vieram ao Brasil. E aí vem a grande questão: como Nicolás Maduro conseguiu vencer democraticamente as eleições diante do alto índice de rejeição do seu governo? Eu não vou entrar aqui em questão das fraudes, como os opositores apontaram. A questão é, Maduro ainda se beneficia sim dos eleitores que permanecem leais ao ex-presidente Hugo Chávez e também da dependência de setores populares de programas sociais. O resultado, porém, desagradou a muitos, e inclusive diversos países, como os Estados Unidos, anunciaram sanções contra o governo de Maduro. Em novembro de 2018, a Organização das Nações Unidas, a ONU, liberou mais de 9 milhões de dólares para a Venezuela, com o objetivo de dar apoio a programas humanitários. Maduro também já anunciou que receberá ajuda financeira da Rússia, em mais de 6 milhões de dólares. Esses acordos já representam uma mudança de atitude do presidente, que até então estavam recusando qualquer ajuda internacional. Mas você acha que a situação melhorou agora em 2019? Não. Por incrível que pareça, a situação se agravou neste ano. Logo no início do ano de 2019, o opositor ao presidente Nicolás Maduro, chamado Juan Guaidó, se autoproclamou presidente interino e mais, ele foi reconhecido por 50 países, sendo os Estados Unidos à frente. Maduro, no entanto, segue agarrado ao poder com o apoio dos militares da Rússia. Isso quer dizer que a Venezuela se tornou um país com 2 governantes. Foi inclusive formado um grupo chamado Grupo Lima, o qual o Brasil faz parte, para encontrar soluções pacíficas para este país. Em meados de fevereiro de 2019, Guaidó, o opositor, havia solicitado ajuda humanitária para a Venezuela. Maduro, porém, anunciou imediatamente o bloqueio das fronteiras com o Brasil para impedir a entrada dos produtos. A suspensão causou, obviamente, conflitos dentro e fora do país. Apesar de tudo isso, e apesar do Brasil estar do lado de Juan Guaidó, o Brasil já anunciou que descarta qualquer intervenção militar na Venezuela. Atualmente, as manifestações continuam de ambos os lados, tá? E continuam fortes, sendo palco sempre de violência, depredação. A falta de investimento também continua, falta de investimento em infraestrutura.
e ela continua gerando os apagões nas cidades venezuelanas, o que tem aumentado ainda mais todo esse caos. Essa é a atual situação da Venezuela. Vamos aguardar e esperar que soluções pacíficas venham para o nosso país vizinho, a Venezuela. Muito obrigada, até o próximo vídeo.